Bom, em especial, se você está iniciando aí no consultório de psicologia, está aí nos primeiros 2, 3, até 4 anos, tentando se estabilizar, ou se você de repente até passou de 4 anos de profissão dentro do consultório de psicologia e ainda não se estabilizou, certo? Talvez você entenda o que eu vou falar aqui. Dentro do consultório de psicologia podem ter algumas ocorrências e essas ocorrências têm uma ligação direta com a questão da oposição do paciente, com a questão das defesas e da resistência do paciente, tá? Mesmo que você ainda não tenha percebido essa conexão. Então vamos lá. No consultório de psicologia, se já virou padrão, a psicoterapia de curto prazo, o paciente vem, fica 2, 3, 4 meses, depois vai embora. Se isso já virou padrão, presta atenção que pode ter ligação com a questão da oposição do paciente. Poucos pacientes na agenda, o paciente é de curto prazo e o que acontece? Por consequência, a agenda vai ficando esvaziada. Muita rotatividade de paciente. Não, eu até tenho bastante paciente, mas essa questão da agenda está resolvida, mas a questão da psicoterapia de curto prazo não está resolvida. Aí tem muito paciente entrando, muito paciente saindo, muito paciente entrando, muito paciente saindo. E também a questão da instabilidade financeira. Uma hora você tem um volume de pacientes, outra hora você tem outro volume de pacientes. Uma hora é mais, outra hora é menos, né? Então, se você vive isso e até passa a questão da incerteza profissional, será que o consultório de psicologia é para mim? Será que não é para mim? Será que eu sou boa nisso? Será que eu sou bom nisso? Pode bater essas incertezas, essas dúvidas por conta dessas ocorrências que, na minha opinião, elas são inerentes à constituição da carreira dentro do consultório de psicologia. Eu já passei por isso, conheço profissionais que já passaram por isso. Agora, o problema é quando isso vai perdurando ao longo da carreira profissional e você não consegue avançar e consolidar a carreira dentro do consultório de psicologia. E aí, via de regra, o quê? Por que tem essa questão da psicoterapia de curto prazo, poucos pacientes na agenda, rotatividade, instabilidade, incerteza profissional? Porque tem aquela questão da oposição, são comportamentos e narrativas do paciente contra a psicoterapia. O paciente falta, o paciente atrasa, o paciente pede para remarcar, o paciente ele atrasa os honorários, ele paga pouco, o paciente vem com a historinha, pode ser a cada 15 dias, e aí o negócio não flui, não desenvolve. E aí o que acontece com esses pacientes? Se você for permitindo, ele acaba desistindo. Em algum momento o paciente pede para parar. Ou simplesmente ele desaparece. Uns desaparecem e ainda ficam devendo os honorários, tá? Então, se você notar que essa questão de oposição do paciente, se você vai permitindo na relação com ele, vai desenvolvendo essa problemática aqui para você, tá certo? Agora, a oposição do paciente, como eu falei anteriormente, ela está sempre ligada às defesas psicológicas, né? Então, você vive uma problemática difícil no consultório, isso é decorrente da oposição e das defesas psicológicas do paciente, mas lá no fundo tem a resistência do paciente. No fundo, a principal problemática de você estar vivendo a psicoterapia de curto prazo, poucos pacientes na agenda, rotatividade de pacientes, instabilidade financeira, incerteza profissional, a problemática principal não é nem a oposição do paciente, talvez nem as defesas, mas a resistência do paciente. Tá? E o que isso tem a ver com o enquadre na psicoterapia? E aí eu sou categórico em algumas linhas de raciocínio, tá? E aí você vai notando isso ao longo das aulas. A solução para essa problemática aqui é o enquadre na psicoterapia. O enquadre é a organização técnica do consultório de psicologia para a psicoterapia. Enquadrar é igual organizar. E você pode buscar no dicionário aí. Enquadrar, lá vai estar, organizar. Então, quando a organização técnica do consultório de psicologia para a psicoterapia é o enquadre. Então, todas as vezes que eu falar, o enquadre é a solução para lidar com a resistência, o enquadre é a solução para lidar com as defesas psicológicas do paciente,
o enquadre é a solução para lidar com a oposição do paciente à psicoterapia. Sim, o enquadre é a solução. A organização técnica é a solução para superar a oposição, as defesas e a resistência do paciente. E aí, quando se supera a oposição, quando se supera as defesas, quando se supera a resistência do paciente, você vai eliminando as problemáticas que você tem na relação com o paciente. Que é aquele negócio de atrasar, de faltar, só faço há 15 dias, uma hora começa a terapia, outra hora para, e passa uns meses, volta para a terapia, e depois para de novo. Isso são tudo problemáticas que estão dizendo que, tecnicamente, o seu proceder dentro do consultório não está sendo suficiente. Tá ok? Então, se você faz uma organização técnica do consultório de psicologia de forma insuficiente, se você faz um enquadre insuficiente, você vai tendo como consequência a oposição, as defesas e a resistência do paciente. Vou colocar o raciocínio de uma outra forma. Se você faz um enquadre insuficiente, se você faz a organização técnica do seu consultório de forma insuficiente, você vai permitindo, certo? A oposição do paciente, as defesas psicológicas e a resistência. Você vai permitindo, você vai ajudando a oposição, você vai ajudando as defesas e a resistência do paciente. Eu já falei em outras aulas e vou repetir aqui. A psicoterapia vai para um rumo e o paciente ele vai para outro rumo. Tá certo? Qual que é o rumo da psicoterapia? Adentrar, fazer com que o paciente construa um conhecimento sobre ele mesmo, um autoconhecimento, tá certo? Para gerar, junto com isso, um autocuidado. Então, a psicoterapia vai no rumo do quê? Das fragilidades, das dores, dos medos, das imaturidades do paciente. E o paciente, ele está indo para outro rumo. Por isso que tem a oposição. A resistência do paciente, ela vai contrária às imaturidades. A resistência em si é resistir, tocar nas imaturidades, resistir, tocar nas dores, resistir, tocar nas fragilidades. Então, percebe? A psicoterapia vai no rumo da imaturidade do paciente, a resistência vai no rumo contrário. E aí, à medida que você abre mão do enquadre, você abre mão do procedimento técnico com o paciente, você vai permitindo a resistência, vai permitindo a defesa, vai permitindo a oposição do paciente. Tá? Então, assim, todas as vezes que você me ouvir falar em enquadre, eu estou falando de organização técnica do consultório. E essa conduta técnica na relação com os pacientes é o que nos difere de uma conversa fora do consultório de psicologia. Dentro do consultório de psicologia, o diálogo com o paciente é um diálogo mediado pelo procedimento técnico, pelo fazer técnico. E ponto final. Tá certo? Se não for para conversar mediado através da técnica, o paciente conversa em qualquer lugar. Vai com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, não paga nada para ninguém. Né? Aí até às vezes ganha um tapinha nas costas, não, vai ficar tudo bem, tal, imagina, isso acontece. Não acontece não, às vezes o paciente está numa pior porque ele promoveu isso na vida dele. Ele tem imaturidades, ele tem medos, ele tem enganos e ele não consegue admitir isso, tá? Então, prosseguindo, uma coisa aqui que é muito importante, ao fazer o enquadre, ao manter a organização técnica no consultório de psicologia, certo? O que ocorre? Promove a adesão do paciente na psicoterapia. E aí lembrando, mas de onde você tirou isso? Da relação com os meus pacientes durante 15 anos de trabalho. E olha que eu li muita coisa, eu li artigos diariamente, li alguns bons livros, fiz cursos de especialização. Tá? Só a minha especialização em psicoterapia ela durou 3 anos. Só a especialização, e fora outras coisas que eu fui fazendo depois, o hábito de estudar diariamente, participar de grupos de estudos e tal. Mas eu estou falando com base na minha experiência clínica.
Tá ok? Você faz o enquadre, você organiza o consultório de psicologia de uma maneira técnica. A consequência disso é promover a adesão do paciente à psicoterapia. E aí você deve estar se perguntando, mas por quê? E eu vou responder essa pergunta. Porque o enquadre ele vai estipular os limites. Simplesmente assim. O paciente ele chega totalmente atordoado, não existe um controle, não existe um limite sobre aquilo que o paciente pensa e sente. A pessoa, quando está em crise, qual é o limite entre aquilo que é dela e aquilo que é da realidade? Muitas vezes ela confunde tudo. Não tem limite para o pensamento, não tem limite para os sentimentos, e ela vai extrapolando tudo de uma forma muito desordenada e desorganizada. O enquadre promove a adesão do paciente à psicoterapia simplesmente pelo fato do que o enquadre impõe os limites, em especial os limites no âmbito psicológico do paciente. Tá ok? Então assim, e aí quando você coloca um limite para o paciente, você coloca um limite para a oposição do paciente, você coloca um limite para as defesas psicológicas do paciente, você coloca um limite para a resistência do paciente, porque se deixar o paciente pelo paciente, ele vai atuar. Ele vai atuar a oposição, ele vai atuar as defesas, ele vai atuar a resistência. Porque é isso que ele já faz ao longo da vida dele. Às vezes o paciente que chega no consultório lá quase 60 anos de idade, em crise de pânico, de depressão ou algo do tipo. Por quê? Porque ele foi atuando, ele sempre se opôs, ele sempre se defendeu, ele sempre teve resistência quanto a enxergar a si mesmo e quanto a cuidar de si mesmo. E aí ele vai, aos poucos, entrando num ritmo, num ciclo, né, de oposição, defesa e resistência. Isso vai se reforçando, vai se reforçando, vai se reforçando, só que ao mesmo tempo isso vai gerando complicações. No primeiro momento gera complicações psicológicas mínimas. No segundo momento gera complicações psicológicas complicações psicológicas mínimas, depois complicações na inter-relação com o outro, mas mínimos. E aí isso vai se agravando. Quando isso se agrava, o paciente adoece. E aí, quando adoece, ele vai para o consultório de psicologia. Certo? E se você não coloca os limites, olha, aqui funciona assim, tem hora. Aqui funciona assim, tem o tempo, a sessão é 50 minutos. Aqui funciona assim, tem o valor. Né? Se você não coloca os limites, o paciente vai extrapolar as regras técnicas do consultório de psicologia. O paciente ele vai desconfigurar o enquadre do consultório de psicologia. Tá certo? Então, essa é a linha de raciocínio. Você faz o enquadre, é a organização técnica, tá ok? Ao fazer a organização técnica do consultório de psicologia, você promove a adesão do paciente simplesmente porque estabelece o limite. Aí aquele paciente que falta mais, ele vai faltar menos. Aquele paciente que atrasa mais, ele vai atrasar menos. Aquele paciente que fica pedindo, sabe? Remarca para mim, remaneja para mim, não pode me atender hoje, me atende outro dia. Ele vai parar de pedir. O paciente que atrasa os honorários, ele vai começar a pagar em dia. Né? Se você tem um hábito de receber muito abaixo do seu valor, você vai começar a cobrar o valor mais adequado. Né? Vai deixar de ficar fazendo terapia a cada 15 dias, porque é pouco. Quanto maior espaço de tempo entre uma sessão e outra, mais oposição e mais defesa psicológica vai ter. Tá certo? Então, veja só. Às vezes, por uma questão de insuficiência técnica, você vai abrindo mão sem perceber das regras do enquadre e o paciente vai reforçando as defesas e a oposição dele à psicoterapia. E aí vai aparecendo essas questões dentro do consultório. Dele atrasar, dele pedir para ser a cada 15 dias, mas tudo isso por quê? Por que acontece isso? Porque você já está abrindo mão das regras técnicas, você já está flexibilizando, você já está abdicando daquilo que é essencial, daquilo que é indispensável. Você está abrindo mão do básico. Quando você abre mão do básico, o paciente deita e rola dentro do consultório de psicologia, a psicoterapia não avança, ele também não avança e chega um determinado momento, o paciente pede para parar ou simplesmente ele para.
E geralmente isso daí, 3, 4, 5, 6 meses vai acontecendo isso, essa problemática no consultório. Por quê? Você não fez valer as regras do enquadro. E o paciente vai se opondo, vai sendo defensivo na relação com você. Então, assim, na experiência clínica aí, na relação com os seus pacientes, né, também eu na relação com os meus pacientes, preservar o enquadro. Preservar o enquadre na psicoterapia. Fazer o uso integral das regras técnicas com o paciente. O atendimento psicológico é uma vez por semana, então é uma vez por semana, não tem conversa. Recentemente eu atendi um paciente e falou, posso vir a cada 15 dias? Eu nem expliquei e nem pedi a opinião dele por quê. Eu falei assim, eu atendo somente semanal. Uma vez por semana. Somente. Salvo exceções. Aí ele falou, não, então tudo bem, então vamos fazer semanal, que eu achei que na minha condição não precisaria toda semana. Não, mas se é assim, vamos fazer. Você percebe? Eu não falei que é regra de enquadre, eu não falei o porquê, eu disse para ele, somente semanal. É o meu jeito de trabalhar e eu atendo somente semanal. Uma outra questão também que é importante, que eu falo para todos os pacientes, a regra básica do contrato de psicoterapia, no contrato de psicoterapia, contrato ser direto e reto durante o contrato psicoterapêutico com o paciente. Vai direto e reto, não deixa dúvidas para o paciente. Né? Eu, via de regra, eu falo, só atendo semanal, no meu jeito de trabalho é semanalmente, que eu acho que esse é preservar o mínimo, tá certo? Você não precisa ficar explicando os detalhes disso. Você tem que se posicionar do seu jeito. Certo? Não do meu jeito, não do jeito de algum autor, de algum professor. Do seu jeito. A experiência clínica é uma experiência singular que você constrói ali na relação com o paciente. Então, do seu jeito, você vai lá e se posiciona com o paciente no atendimento semanal. Uma outra coisa que é fundamental é, sempre... Então, somente sempre com o horário previamente agendado com antecedência. Então, quando eu admito um paciente por processo de psicoterapia, eu faço o contrato psicoterapêutico ali após o procedimento de entrevista. Via de regra, a entrevista comigo é uma consulta só, mas eu já fiz com 2 consultas. Eu sei que tem profissionais que fazem com mais, tá? Mas quando você vai para o contrato psicoterapêutico, eu sempre digo, o atendimento é sempre com hora marcada. E essa hora marcada sempre com antecedência. E quando eu firmo o contrato psicoterapêutico, eu já faço uma reserva na agenda e digo para ele, pelos próximos meses esse horário é seu. Ponto. Tá certo? E aí já vou comunicando para o paciente que organizei a minha rotina para estar naquele dia e naquele horário para dar atenção para ele. Tá certo? E aí o paciente já vai aos poucos fazendo isso com a rotina dele também, para estar naquele dia, naquele horário. Tá ok? Então, ser direto e reto durante o contrato psicoterapêutico com o paciente. Não deixa dúvidas. Quando a gente fala de enquadre, de regras técnicas, o contrato psicoterapêutico é uma peça-chave, mas não é a única. As regras técnicas não são somente aquelas que estão no contrato psicoterapêutico. Tá ok? Então, é isso aí que eu tinha para falar para você nessa aula. Digita aí nos comentários, né, o que você achou da aula, qual é a sua problemática dentro do consultório de psicologia. Por que será que você está vivendo situações do paciente faltar muito, do paciente atrasar muito, do paciente só querer ser atendido a cada 15 dias? Por que será que dentro do seu consultório de psicologia os pacientes ficam 2, 3, 4, 5 meses e depois desaparecem? Uns ainda ficam devendo. Por que será que com muitos pacientes você não consegue avançar para uma terapia, para uma psicoterapia mais efetiva? Tá ok? Isso tem a ver com enquadre insuficiente. Quando o enquadre é insuficiente, tá ok? Isso vai favorecendo o comportamento e a narrativa de oposição do paciente. Vai favorecendo as defesas psicológicas do paciente.
Por quê? Porque o paciente resiste. O paciente resiste tocar nas imaturidades, nas fragilidades, nas dores, nas incoerências, e a terapia ela vai nesse rumo para tocar e o paciente resiste. Tá bom? Então digita aí nos comentários, eu aguardo você na próxima aula. Um forte abraço.